Bom dia! Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 10 de junho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6,37. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos transeuntes. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: procure ser útil em todos os momentos e em todas as circunstâncias a quem quer que seja. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para desenvolver o sentimento de amor ao próximo. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante rogar que nos ajude a desenvolver o sentimento de amor para com aqueles que convivem conosco, para com aqueles que nós vamos encontrar no dia a dia. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Venha estudar o Evangelho conosco. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. A organização desta obra se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Hoje nós vamos para a mensagem do Espírito Militão Pacheco. Tema da mensagem: diante de nós mesmos. Almas domiciliadas no educandário terrestre, presenciamos hoje a ampliação maior de todos os horizontes físicos e espirituais. O progresso astronáutico já esfuma a ilusão dos homens que até aqui tiveram no céu noturno larga coroa de estrelas cintilantes a enfeitar-lhe a vaidade. Prova-se a pouco e pouco que, por mais aparentemente perdidos, os ninhos da vida não existem desabitados. Com simples gesto, há líderes humanos que podem subverter o mundo catastroficamente, utilizando os tesouros da inteligência. Nestes tempos de contrastes surpreendentes. No entanto, ao espírita cristão que diligencia transformar-se pelo serviço e pela humildade em urna eleita do Senhor, jaz a terra inteira povoada de irmãos. Para ele, ante o plano da verdade, não significará tanto se o prato de refeições exibe porcelana filigranada ou latão a descamar-se, se possuir na mesa um pomar, ou se não dispõe de qualquer utensílio para servir-se. O essencial é alimentar-se, sentindo reconhecimento
pelo pão diuturno. Não se preocupará tanto se o ultraje lança linhas da moda ou aparece paupérrimo em cor problemática, de vez que, acima disso, anseia pelo ritmo de amor puro no coração que lhe bate sob a veste. Não interessará tanto se a cabeça descansa à noite sobre tufos de seda ou almofadas de mola, se adormece sobre o próprio braço ou na tábua nua, pois concluirá que o travesseiro mais suave reside na limpidez e na alegria da consciência. Não lhe valerá tanto que o lar se constitua do palacete estadeando brasões e pilotes empastilhados ou da choupana de taipa à frente da natureza, porquanto visará, sobretudo, a noção do dever cumprido, seja nos ouropéis efêmeros da opulência ou na magreza trágica da derradeira penúria. Reconhecerá que evolui mais feliz o homem sequioso por alguns metros de terra ao sol, a cantar com a música espontânea e livre do vento, do que o argentário remoendo preguiça e tédio a buscar por 20 países em sensações espetaculosas e inúteis a tranquilidade espiritual que ainda não encontrou em si próprio. Importar-lhe-á muito mais que reter prestígio transitório a tarefa anônima de esparzir fraternalmente as pétalas de fé e consolação que balsamizam a alma e as flores de luz dos ensinos que alumiam o pensamento entre os sofredores de todos os matizes, sejam eles os crentes vacilantes e insatisfeitos na esperança comprada a preço módico através de preces pagas, os delinquentes que sofrem crises constantes de remorsos a lhes morderem a mente quais brasas vivas, os cônjuges supostos juntos que padecem intimamente separados por longa distância, ou os pais que, depois das continuadas vigílias de aflição e de pranto, trazem os olhos com sede das lágrimas que não mais podem verter. Somente assim, guardando a fronte porejada de suor, cada um de nós será espírito em cujo coração a paz se hospedou. Meus amigos, tivemos aí a mensagem do espírito Militão Pacheco diante de nós mesmos. É interessante porque às vezes nós queremos dar valor às pessoas pelas suas aparências, pelo estilo que tem, pelo tipo de sapato, pelo tipo de roupa, pelo tipo de penteado, pelo tipo de perfume, pela a categoria ou tipo de casa e assim por diante. Enquanto que essas pessoas muitas vezes podem dormir insatisfeitas, tediosas, sofrendo horrores, tendo grandes dificuldades. Então, é importante nós pensarmos se queremos aquela paz da outra pessoa ou a nossa própria paz. Então é importante a gente não ter o outro como modelo, como exemplo, ou de desejo, de inveja por querer algo que está no outro.
Nós temos que ser vigilantes, inclusive com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque não precisamos nem externar por palavras, porque essas vibrações, quando elas são ruins, elas atingem o outro. E o outro, se estiver vigilante, pode absorver essas energias ruins que nós emitimos, que são energias da inveja, do orgulho, de não aceitar a maneira que o outro pensa ou sente, por não concordar com as ideias do outro, querendo impor nossos próprios conceitos, as nossas próprias ideias e massacrando a outra pessoa. O nosso irmão Militão, ele coloca aqui que às vezes a gente não consegue dormir porque a nossa consciência não está tranquila. Não importa qual seja o melhor travesseiro que ali se encontra. Às vezes, o travesseiro de uma tábua reta ou o próprio braço, como abrigo da nossa cabeça, ou uma pedra, talvez ali tem muito mais paz, porque não há remorso, não há com que se preocupar por ter feito mal a alguém. Então, meus amigos, não são as coisas, não são o tamanho da casa, o tamanho do veículo, se é o carro do ano ou não é, não importa se a roupa já foi usada há vários anos, se repete toda semana as roupas, não importa. Porque se a pessoa consegue dormir em paz com a sua consciência, se a pessoa consegue desenvolver o amor, desenvolver a fraternidade, a bondade para com os seus, essa pessoa está melhor do que aquela que tem tudo, mas não consegue dormir, não consegue repousar a cabeça, porque tem dentro de si tantos remorsos, tantas dores, por ser negligente diante da vida. Então vamos orar? Bondoso Jesus, queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que são gananciosos, aqueles que querem destruir o outro porque o outro pensa diferente, por aqueles familiares que expulsam seus filhos só porque eles são homossexuais. Olhe, Jesus, por aqueles que agridem as outras pessoas nas ruas, porque elas são diferentes, porque elas são de outras religiões, porque elas são negras, porque elas são homossexuais, porque elas têm algum tipo de deficiência. Olhe, Jesus, por todos esses irmãos que agridem esses, porque esses são dignos de pena, porque ainda não compreenderam o teu evangelho. E que esses que são agredidos possam desenvolver no seu íntimo o perdão, possam desenvolver o amor, afastando de seus corações, de suas mentes, todo desejo de vingança, todo ódio. Bondoso Jesus, fica conosco, pois precisamos muito de ti. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.